A vitória do Cordeiro. Hoje o devocional vai ser em Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler parte do capítulo e dos versículos, tá bom? Aqui Joimar com vocês. Antes de tudo, já se inscreva ou deixe o seu like se você é inscrito, para que nós possamos então divulgar este canal para pessoas que gostam da interpretação bíblica a partir de uma exegese da sua visão histórica teológica, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Apocalipse capítulo 5 diz assim: Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado ao todo com 7 selos. E eu vi um anjo forte proclamando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém nos céus ou na terra ou sob a terra estava apto para abrir o livro ou olhar para ele. Então eu chorei muito, porque ninguém foi achado digno para abrir e ler o livro ou olhar para ele. Mas um dos anciãos me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. E eu olhei e vi, e no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos, em pé, um cordeiro, como tendo sido imolado, tendo 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E então, quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Até aqui, por enquanto. Meus amados, o Apocalipse de Cristo, a revelação de Cristo, é dirigida aos crentes perseguidos. Eram muitíssimos crentes que foram perseguidos lá no Novo Testamento, naquela época em que os apóstolos, pelo menos João ainda estava vivo. A perseguição pelo Império Romano era feroz. Muitos foram espalhados pelas regiões da Ásia Menor. No fim do primeiro século, muitos crentes já estavam muito distantes de sua pátria, ou de Roma, ou mesmo lá na Palestina. Os cristãos nesse período foram provados ao extremo de sua fé, e muitos deles já haviam esmorecido há quase 3 décadas antes, mas agora a perseguição estava pior. Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6, mostra que muitos deles foram tentados ao máximo e provados ao máximo. Também está lá em 10, 23 e 25. Você que tem a Bíblia aí, abra por gentileza. Estavam concebendo que não havia mais controle sobre a impiedade do mundo. Para confortá-los, então, Cristo veio ao encontro deles e os ordena a fixar sua atenção no trono do universo. Apocalipse capítulo 4, versos 2 e 3. Depois dessas coisas, eu olhei e vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi foi como uma trombeta falando comigo. Em outras palavras, a voz de Cristo falou com ele, com João. Então, João viu Cristo cercado de glória. Quando ele subiu aos céus, ele assentou-se na majestade nas alturas, conforme nós vimos lá em Hebreus. Então nós vemos agora cercado de glória e majestade. Nos céus abertos, Deus é visto com a mão direita, simboliza o seu governo e o seu poder, segurando o livro da história do universo, que é o decreto reservado à sua onipotência. Atos capítulo 1, verso 7. Um anjo pergunta: Quem é digno de abrir o livro, ou sequer olhar para ele? Ninguém é achado digno. Ninguém consegue nem levantar a cabeça para olhar o decreto de Deus. Paulo em Romanos fala: olha, alguém sabe alguma coisa sobre o Espírito de Deus, senão o próprio Deus? Então ninguém tem acesso à mente de Deus,
nem a sua onipotência, mas Cristo tem. Então, um dos redimidos toca em João e fala: olha, não precisa chorar, olha, o Cordeiro venceu. E ele então vê, aqui é o símbolo do Cristo, que é um cordeiro com 7 chifres, simbolizando o seu poder total. 7 olhos é a sua onipotência, gera a sua presciência. Então ele guia a história pela palavra do seu poder, e a história chega exatamente onde ele quer que chegue. Não só a história do universo, das nações, dos povos, mas a história, como eu sempre digo nas aulas de onipotência que nós estamos tendo aqui no canal, também a história particular da vida de cada indivíduo, inclusive da vida de cada animal, das criaturas menores que existem. Todas elas são coordenadas pelo grande poder de Deus e do seu Cristo. Assim, quando João olha para frente, ele vê Jesus recebendo o livro do governo do universo. É claro que Jesus já tem isso. Ele é o Filho de Deus, o eterno Filho. Mas ele mostra para João que de fato ele está reinando neste mundo. Então, quando nós olhamos para o Salmo 24, 3 a 10, nós vimos, olha, quem é que adentra os portais eternos? Quem é que pode adentrar os portais eternos? Ele fala, é o Rei da Glória. Lá está Cristo, dominando sobre tudo e sobre todos. Tá? Então nós olhamos também, lá em Gênesis 49, 8 a 12, Isaías 11, 1, que o descendente de Jacó, que havia sido profetizado desses livros, está cumprindo a promessa. Ele toma o livro em suas mãos e recebe a adoração dos céus da igreja triunfante. Os céus são simbolizados aqui pelos seres viventes, os que ficam mais perto de Deus, aqueles que são vistos como os protetores. É claro que Deus não precisa ter proteção, mas é assim que é estabelecido, aqueles que estão acima de todos os seres espirituais, e também dos 24 anciãos, simbolizando 12 tribos de Jacó, crentes do Antigo Testamento, e 12 apóstolos que estão com sua autoridade sobre os crentes do Novo Testamento. 24 anciãos, a igreja existente na terra, adorando o Cristo unanimemente pela sua vitória. Então, ele é recebido nos céus, ele é o vencedor, ele é o rei, ele é o sacerdote, Deus Todo-Poderoso, conforme Hebreus capítulo 5, versos 5 e 7, depois de vencer o período de provação e sofrimento. Lembram de Filipenses 2, 7 e 8? Tá? Quando Paulo recomenda aos cristãos dos Filipenses, a serem como Cristo, que se humilhou, que agiu como um servo, foi reconhecido em figura humana, como Hebreus 5:8 diz, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tá? Cristo agora se assenta no trono divino e adentra as profundezas do mistério de Deus com toda a glória. Mateus 28:18, eis que todo poder me é dado nos céus e sobre a terra. Então ele assume o seu posto de governante das eras, dos séculos e de todos os viventes, dos perseguidos e dos perseguidores. Nada ocorre contra a sua vontade. Lucas 12:32, vemos isso em Atos 4, 27 e 28 também. E a igreja perseguida pode descansar na sua santa mão, na sua santa destra. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de tudo, por meio do seu ungido, do seu Cristo. Portanto, cada crente está seguro. Tem um hino antigo que dizia, segura nas mãos de Deus. Muitos crentes que já têm aí bastante tempo de caminhada conhecem esse hino. E de fato, nós precisamos saber que nós já estamos nas mãos de Deus. É Deus que segura em nossas mãos. Ele venceu os céus, a terra, o mar e todas as coisas que estão no universo agora estão sujeitas a ele. Ele fala que ele venceu os céus, é porque ele enfrentou a justiça de Deus e foi achado puro diante do Pai. Ele venceu a terra porque ele venceu os homens.
e ele também venceu o mundo dos mortos. Jesus tem o domínio sobre todas as coisas, e tudo vai ser restaurado a partir da sua vitória. Para quem sabe perceber, o mundo já está caminhando para o seu fim, aceleradamente. Não é hora de você ficar perdendo tempo buscando riquezas desta vida. Não é hora de você ficar buscando as diversões deste mundo. É hora de evangelizar. É hora de orar. É hora de proclamar a vitória do Cordeiro. Ele venceu e as coisas foram colocadas sob os seus pés. Quando nós olhamos para Apocalipse 5, verso 5 e também 13, Cristo é digno, vencedor, e sendo Deus recebe a adoração de todos aqueles que estão nos céus, e também evoca a adoração de todos aqueles que estão na terra. Então, a batalha da fé é reservada para você. Você que não conhece a Jesus, saiba, todos nós nos apresentaremos perante o tribunal de Cristo, aquele grande trono que foi visto no Apocalipse, onde todos teremos que enfrentar o seu julgamento, porque ele vai julgar os vivos e os mortos, e os seus servos são justificados nele, na sua expiação, no seu sacrifício. Portanto, Cristo venceu, e aqueles que o servem também já venceram com ele na cruz do Calvário. Deus te abençoe, não desanime, não importa quão difícil seja a sua caminhada, não retorne, não volte atrás, porque Deus tem grandes coisas para você. Um grande abraço, fiquem com Deus.